Oi, acho que vocês já vão voltar. Bom, vou voltar já. Voltaram. Oi, gente. Perdão. Minha internet meio que caiu. E, bom, é isso. Aí eu decidi sair e entrar de novo. Porque pra mim apagou tudo. Enfim. Oi, primeiro ano. Tava com saudade de vocês. Conseguiram descansar um pouco nessas férias? Conseguiram se organizar um pouquinho? Relaxar? Espero que tenham conseguido. Eu sei que vocês não vêm para aula se propondo a aparecer e tudo mais, só que espero que vocês reconsiderem isso, né? Fica meu pedido para que hoje eu sei que não, mas assim, nas próximas semanas vocês façam um esforço para estarem apresentáveis, para poder ver a carinha de vocês também. Mas já deixo de adianto que o microfone de vocês, apesar de estar mutado, vocês estão com a possibilidade de se desmutar. Oi, professora. Oi, Adriano, tudo bem? Sim, você. Tô bem, ó. Quem quiser fazer que nem o Adriano e se desmutar para falar alguma coisa, não tem problema, tá? Durante a aula. Bom, eu sei que vocês não estão com com o caderno 2, né? Vocês não receberam ainda, mas nós vamos começar o caderno 2, porque, bom, estamos aqui para isso. E aí vocês vão acompanhando no plural. Eu dei a opção para o pessoal da manhã de que, se vocês quiserem, a partir de semana que vem, a gente pode fazer pelo menos um teste na semana que vem, de eu fazer slides ao invés de usar a apostila, já que vocês estão sem apostila ainda. Apesar de vocês terem acesso a essa apostila no plural, né? Então, assim, não é como se vocês não tivessem acesso ao material. Vocês estão sem o material impresso. Mas fica aí, se vocês quiserem tentar semana que vem. Se quiserem não, né? Eu vou tentar semana que vem o slide. Mas assim, já estejam preparados para que isso vá acontecer. Nesse nosso semestre, nós veremos algumas coisinhas mais complicadas. Vamos ver bastante do Marx, mesmo que a gente vai arranhar assim superficialmente um pouco do tanto que o Marx produziu, né? A gente vai ver só um pouquinho, mas esse pouquinho já é muita coisa, já é bem denso, né? A gente vai ver também um pouco um pouco mais sobre Weber e vamos aí seguindo, porque nós vamos falar sobre trabalho, produção, globalização, capitalismo, temas inclusive que lá para o final assim do semestre, né? Lá pro sociedade do meio para o final, dá para a gente fazer bastante coisa legal, bastante discussão legal. Inclusive, conversar um pouco sobre o que a gente está vivendo hoje, né? Que tem umas brechas legais para isso. A gente começa na nossa aula sobre trabalho e produção. Bom, a gente emprega o termo trabalho para várias coisas diferentes. A gente fala trabalho quando a gente está falando tipo, do local, tenho que ir para o meu, tenho que ir para o trabalho.
Então, a gente está usando aí o trabalho como um local, fazer um trabalho, enfim, uma tarefa, né? Ou também para designar a atividade profissional que a gente está que a gente está exercendo, e etc. No início do século XX, o filósofo alemão Max Scheler, ele vai distinguir e separar em 3 grandes empregos o uso da palavra trabalho, tá? Primeiro ele fala que a gente tem a atividade animal ou mecânica. Então, o trator trabalha melhor o campo que o burro. Então, a gente está falando sobre atividade mecânica, e aí vocês veem isso também em física, vocês veem trabalho em física, vocês calculam trabalho. A gente está falando sobre o produto pronto, então o produto final a gente chama de trabalho, né? A gente denomina, por exemplo, a frase que é citar aquele edifício é um belo trabalho, né? A gente também pode falar quando vocês entregam um trabalho escrito, ficou um belo trabalho, o produto pronto, ou uma meta a ser alcançada. Há muito trabalho a fazer pela paz e igualdade entre os homens. Então fica como o que a gente o que a gente vai ter que desenvolver, o que a gente vai ter que fazer, uma ação que terá que ser feita para atingir alguma coisa, com o propósito de atingir alguma coisa. Bom, deixa eu aumentar mais aqui. A gente vai ter diversas formas de trabalho. A gente tem o trabalho intelectual, o trabalho mecânico, o trabalho voluntário, o trabalho remunerado, por aí vai. O trabalho manual. Em todos os casos, a gente está designando uma ação, ok? É uma ação e por meio dessa ação, os seres humanos eles vão produzir algo, eles vão criar algo. Pode ser algo físico, como pode ser algo que a gente não vai conseguir pegar também, tá? Mas essa ação tem o objetivo de atingir um determinado resultado, né? Tem o objetivo de produzir ou criar alguma coisa. Aí a gente tem um texto do Criatividade e Processos de Criação, do Faega Ostrover, que fala assim: quando temos uma jarra de argila produzida há 5.000 anos por algum artesão anônimo, algum homem cujas contingências de vida desconhecemos e cujas valorizações dificilmente podemos imaginar, percebemos o quanto esse homem, com um propósito bem definido de atender a certa finalidade prática, talvez a de guardar água ou óleo, ou moldando a terra, moldou a si próprio. Seguindo a matéria e sondando-a quanto à essência de ser, o homem impregnou-a com a presença de sua vida, com a carga de suas emoções e de seus conhecimentos. Dando forma à argila, ele deu forma à fluidez fugídia de seu próprio existir, captou-o e configurou. Estruturando a matéria, também dentro de si ele se estruturou. Criando, ele se recriou. Formando a matéria, ordenando-a, configurando-a, dominando-a, também o homem vem a se ordenar interiormente e a dominar-se. Vem a se conhecer um pouco melhor e ampliar sua consciência nesse processo dinâmico em que recria suas potencialidades essenciais. Esse texto está falando do trabalho como um processo dinâmico por meio do qual as pessoas recriam suas potencialidades essenciais. Então, a gente está considerando que o trabalho é uma ação e que a gente está atingindo um objetivo a realizar esse trabalho, seja ele qual for. E essa ação, ela precisa ser aprendida. Essa ação, ela não nasce do nada. E durante o meu processo, eu estou transformando alguma coisa. Então, eu estou transformando a argila em uma jarra, ok? Lembrando que
pergunta, vocês podem tanto desativar, quer dizer, tanto ativar o som de vocês e perguntar, ou mandar pelo chat também, que eu estou de olho. Aí aqui já tá até grifadinho. E a gente vai para um pouquinho de teoria, né? Tá travando muito, gente? Porque aqui tá instável, mas... enfim. Um pouco. A internet hoje tá muito ruim. E eu não tenho outra solução no momento para vocês. Mas se ficar muito ruim, me avisem. Que aí depois da aula eu regravo a aula, caso fique muito ruim. Mas eu vi no grupo dos professores, dos técnicos, que não é um problema só meu, que várias pessoas tiveram problema com a internet hoje. Então, eu acredito que o problema seja provedor e não a minha especificamente. Mas aí vocês avisem, tá? Se só fica assim, professora, tá impraticável, vocês digam, por favor. A palavra trabalho, ela tem a origem de um vocábulo latino chamado tripalium, que designa um instrumento de tortura. Então, se vocês têm, ou algum dia tiveram, alguma dúvida do porquê o trabalho está associado a coisas ruins ou a algum tipo de punição, não é só a culpa, por exemplo, da nossa herança cristã, tanto católica como protestante, que coloca o trabalho como uma punição e coloca o trabalho como algo para ser sofrido mesmo, que é para dignificar o ser humano, né, o homem. E sim, também dos nossos queridos colegas latinos, né, que designaram esse vocábulo, que na verdade que criaram uma palavra para designar uma ação a partir de um vocábulo que designa um instrumento de tortura. Então, eu também coloquei no 3G. Naquela hora que travou e saiu, eu botei no meu 3G para tentar ver. Claro, Elô, tranquilo, tranquilo. Imagina. Problemas técnicos a gente tô tentando aí, né? É o que a gente tem para hoje. Eu coloquei no meu 3G, mas eu vi que não tá fazendo muita diferença. Aí se ficar muito ruim, eu regravo a aula antes de postar. Mas, enfim. Então, quando a gente associa trabalho a um sacrifício, alguma coisa que exige muito esforço e tudo mais, é por conta dessa origem dele mesmo. Ele vem para isso, ok? A gente está ressignificando agora o trabalho. É um negócio muito mais recente, essa ressignificação do que é um trabalho e de que o trabalho pode ser bom, ok? E cabe a nós ressignificar também. Muitos pensadores vão definir trabalho como a forma em que a sociedade se organiza, ok? Para eles, o trabalho é uma das coisas que faz com que nós sejamos a sociedade como a gente tem, não hoje em si, mas assim, para a gente conseguir se diferenciar do nosso eu primitivo. O Marx, no volume 1 do Capital, ele vai falar que o trabalho, ele vai falar assim: antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a natureza, um processo em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu metabolismo com a natureza. Então, a gente está falando de um processo de troca,
de um processo que vai e volta. Um processo em que o ser humano está transformando o que está ao redor dele. Ok? Isso é trabalho. Quando o ser humano transforma algo que está ao seu redor. Portanto, o trabalho ele vai ser uma atividade racional, tá? Ele vai ser um processo contínuo, onde a gente vai estar transformando o meio natural em que a gente vive. É um intercâmbio entre nós e o mundo que a gente está. O nosso trabalho, ele vai ser diferente, por exemplo, do trabalho de uma formiga, do trabalho de uma abelha, do trabalho de uma aranha. Por quê? Porque as abelhas, elas nascem sabendo fazer os favos de mel. As aranhas, elas nascem sabendo fazer as teias. Os animais, eles nascem sabendo fazer aquilo... Meu Deus do céu. Eles nascem sabendo fazer aquilo que eles são conhecidos por, né? E o ser humano não. O ser humano, para nós, o trabalho, ele é um ato de criação. A gente não nasce sabendo fazer nada. A gente tem que aprender esse ofício. A gente tem que construir o conhecimento para poder exercer o ofício que a gente está buscando, que a gente está querendo, ok? E aí é por isso que esse intercâmbio ele é diferente, tá? Porque existe uma racionalidade. Bom, um breve histórico aí do nosso trabalho. A gente sabe que desde que o mundo é mundo, desde que os primeiros hominídeos ali estão sobre o planeta Terra, a gente está ligado ao trabalho, ok? Porque o trabalho, ele está ligado à sobrevivência. Então, a gente trabalha porque a gente precisa de dinheiro, porque a gente precisa sobreviver. Óbvio que no Paleolítico não existia dinheiro, mas ainda assim, se você não trabalhasse de alguma forma, mesmo que você não sobrevivia, porque você precisava caçar, você precisava coletar, e isso é trabalho. E a forma como você organiza quem caça, quem coleta, quem cozinha, são formas de você se organizar como um grupo, né? E aí se colocar primativamente aí já se diferenciando de outros grupos, tanto outros grupos hominídeos como outros grupos no sentido de outros animais, né? Porque essa divisão é uma divisão racional, não instintiva. Existe um processo lógico para essa divisão, e não apenas um processo instintivo alheio, tá? É uma escolha, não simplesmente acontece. Entendem? Então, a gente tem lá o período paleolítico, que também é conhecido como Idade da Pedra Lascada. Onde os primeiros grupos humanos, eles eram nômades. E a gente ainda não tinha o domínio da agricultura e muito menos da domesticação dos animais. Então, a gente estava sempre à procura dos alimentos, seja pela coleta, seja pela caça. E aí a gente começa a criar instrumentos com pedras lascadas para facilitar na coleta dos alimentos, na caça e também numa tentativa de garantir um pouco de segurança contra outros animais e outros grupos humanos. Aí lá por volta dos 10 mil anos antes de Cristo, a gente começa o período neolítico, que é a idade da pedra polida. E aí esses instrumentos eles vão ficando mais sofisticados, ok? E esses grupos eles começam a aprender a cultivar os vegetais, eles começam a adquirir esse conhecimento do cultivo e também da domesticação dos animais. O cultivo, né, aprender a agricultura, aprender o cultivo dos alimentos e a domesticação dos animais é um negócio tão grande e vai mudar tanto o comportamento humano e a forma como a gente se organiza, que a gente vai chamar de revolução neolítica. Toda revolução, ela transforma o comportamento. Deixa eu grifar.
Eu pergunto pra mim mesma, deixa eu grifar como se tivesse alguém além de mim mesma para me permitir grifar, né? Mas tudo bem. Faz essa parte aqui. Pronto. Está grifado. Bom, essa revolução neolítica, ela vai ser a primeira grande transformação comportamental que a gente vai ter nos seres humanos, tá? E aí, existe uma coisa chamada hominização, ok? Na verdade, hominização vai ser o processo que esses seres humanos vão viver a partir dessa revolução neolítica. A partir do ato de você deixar de ser nômade, se tornar sedentário, aprender a plantar, a colher, a domesticar um animal. Tudo isso vai começar a afastar mais e mais os seres humanos, né, e a espécie humana das espécies anteriores. E esse início ali desse processo, ele marca muito, né? É marcado muito pela aquisição dessa habilidade manual, ok? Então a gente começa a perceber que a gente está desenvolvendo uma atividade manual, que a gente está criando, ok? E criando manualmente para suprir a necessidade do ser humano. Então eu preciso comer, eu preciso me proteger, eu preciso de fogo, eu preciso de água, eu preciso de comida e eu preciso arrumar de algum jeito. Até então, eles arrumavam como qualquer outro animal, inclusive, caçando e colhendo, né? Mas. Ai, tem um... Calma aí. Temos uma gata que veio ter aula. Porque animais caçam, né? Tipo, animal tá com fome, ele caça. O ser humano era a mesma coisa. E animais não ficam no mesmo lugar. A gente que domestica eles e aí eles começam a ficar no mesmo lugar. Essa sedentarização, a gente parar para ficar no lugar e começar a desenvolver essa habilidade lógica e esse conhecimento e passar esse conhecimento, se definir quais são territórios específicos, desenvolver essas técnicas de agricultura, esse domínio do fogo, desenvolver esses instrumentos necessários para fazer com que eu tenha mais e mais conforto, né, para que a minha sobrevivência ela seja mais e mais segura, confortável e garantida. Esse processo, ele é um processo muito, muito importante do ponto de vista sociológico. Pensando aqui uma coisa. Vou falar. Deixa eu grifar aqui antes. Bom, a divisão do trabalho era uma divisão que, como eu já comentei um pouco agora, um pouquinho antes, que ela não é de uma forma, ok, natural, como nas formigas, nas abelhas, etc. Ela sempre vai passar por um ponto de vista lógico. Sempre vai existir um raciocínio quando a gente pensa na divisão do trabalho. Mesmo que pra gente seja muito tipo, não, o trabalho é dividido assim. E a gente não reflita muito sobre, ok? Então vamos lá. Quando a gente fica sedentário de vez, a gente vai precisar dividir o trabalho de verdade. Até porque agora tem mais trabalho a ser feito. Em geral, a gente vai ter, a princípio, a divisão sexual do trabalho, ok? O homem vai cuidar da caça e a mulher da casa.
das crianças, dos idosos, da comida e etc. Essa divisão sexual do trabalho gerou uma noção de propriedade sobre os objetos que cada um tem que ter. Então, os homens, eles tinham as armas e as mulheres os utensílios artesanais, as jarras, as cuias e etc, né? Então, tirando o que, por exemplo, essa é a minha jarra, essa é a lança dele, todo o resto era comum. Só que a gente já começa a ter aí a primeira noção de propriedade privada, porque a lança, ela é minha, ela não é sua. É a minha lança. Você tem sua lança, eu tenho a minha lança. Apesar da gente dividir áreas em comum e coisas em comum também, ok? É dentro desse rolê que a gente está aprendendo a cultivar o milho, feijão, trigo, aperfeiçoando técnica de cerâmica, aperfeiçoando técnicas de polimento e etc. Ok? E a domesticação de animais também. A divisão sexual do trabalho, gente, ela vai evoluir para a primeira divisão social do trabalho, ok? Que vai ser a delegação de alguns indivíduos para certas coisas. Então, eu vou ter alguns indivíduos cuidando da plantação e outros criando os animais e outros comandando. O que significa? Que não é mais uma questão só de ser homem ou mulher, ok? Ou de ser novo ou velho. Agora, eu tenho uma estrutura. Eu tenho aqueles que criam animais, aqueles que plantam, aqueles que comandam. Isso é uma divisão social. Eu tenho uma estrutura social se formando. Tá? E aí é o primeiro rumo que eu tenho para chamar de civilização, para algo que eu vou no futuro chamar de civilização. E eu não vou ir mais para frente não, porque aqui tá bom. Achei que tá bom pra gente voltar. Você tem alguma dúvida até aqui, galera? Tá tranquilo? Acho que para nosso primeiro dia de volta até ali tá bom. Vocês têm alguma dúvida que restou do outro semestre? Vocês querem perguntar alguma coisa? Professora, eu não entendi muito bem. Qual parte? A última que você falou. Da divisão do trabalho? A parte da divisão do trabalho? Sim. Tá, deixa eu voltar aqui. Ó, quando vocês vão fazer um trabalho em grupo, vocês não separam esse trabalho em grupo em certas coisas? Vocês não separam esse trabalho em grupo em certas coisas? Tipo, se for um trabalho de artes, tem aquele que desenha melhor, tem aquele que pinta melhor, tem aquele que pesquisa melhor. O trabalho da Festa das Nações, por exemplo, cada um, eu sou melhor apresentando, eu sou melhor escrevendo, eu gosto de pesquisar sobre a parte econômica, eu gosto de pesquisar sobre a parte histórica. E aí vocês vão se organizando e dividindo os trabalhos para que aquilo seja feito, e seja feito da melhor forma possível. Quanto mais complexo os meus grupos eles vão se tornando, mais eu vou precisar dividir as coisas para que elas funcionem. Ok? Tudo bem aí? Adriano, tudo bem?
Para você, para continuar aqui. Bom, mutei só para terminar aqui, que o tempo está acabando. A princípio, a divisão ela vai ser baseada no quê? Nas diferenças físicas que eu consigo encontrar. Então, eu sei que existem homens e mulheres, eu sei que existem crianças que precisam ser cuidadas e idosos que precisam ser cuidados. Então, eu vou delegar essas tarefas para certas coisas. Eu sei que o homem ele se dá melhor na hora que ele vai caçar, porque eu tenho essa experiência de que quando existia caça, os homens eles saíam em grupo para caçar. E isso funcionava. Então, os homens vão cuidar dos animais. Eles vão cuidar da domesticação dos animais, porque eles já conhecem os animais. E as mulheres, elas vão cuidar das coisas, dos afazeres de casa, porque elas têm o contato com as crianças, elas têm os contatos com os idosos, e a divisão ela se dá assim. Depois, a divisão ela passa a ser mais complicada. Por quê? Porque a minha sociedade está ficando mais complicada, o meu grupo está ficando mais complicado. Agora, eu preciso de alguém para comandar esse grupo. Eu preciso que alguém delegue a outros indivíduos as tarefas específicas. E aí eu vou ter aquele que vai comandar o grupo e que vai delegar que o fulano vai cuidar da plantação e que o cicrano vai cuidar dos animais. E que fulana vai ser quem vai fazer as jarras. E a outra cicrana vai ser quem vai ensinar para as crianças como fazer a jarra. E por aí vai. E essas várias formas de divisão do trabalho, que são inúmeras que vão surgindo com o tempo, elas vão se sobrepondo, elas não precisam deixar de existir para vir outra. Ok? Bom, a Adriana disse sim, entendi, professora. Eu mutei vocês só porque tava o barulho de fundo e eu queria explicar de novo sem problemas. Mas enfim. Bom, gente, vou ficando por aqui. Até semana que vem. Para a semana que vem, eu tenho um pedido para vocês. Eu só quero que vocês leiam a parte do Marx e a praxis humana, tá? Peguem no plural e leiam essa parte do Marx e a praxis humana, por favor, para a gente fazer a próxima aula. Até sexta, pessoal. Bom fim de semana. Tchau.